Olá pessoal, meu nome é Caetano e esse é o nosso canal Questão Agrária. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão agrária e a pandemia de Covid-19. Bom gente, para entender isso melhor, a gente fez um esqueminha no quadro, então vamos lá. Então gente, para entendermos melhor a crise que estamos passando por conta da pandemia de Covid-19, é importante que possamos mapear a crise social e econômica que já existia dentro da nossa sociedade antes da pandemia e de que forma a pandemia de Covid-19 ela vai agravando o quadro social, político e econômico em relação principalmente às proporções humanitárias. Mas, gente, é importante que tenhamos que a gente já vivenciava uma crise econômica no ano de 2019, por exemplo. Um ano antes da pandemia de Covid-19. E essa crise econômica ela vem de 10 anos antes de 2019, ou seja, de 2009, quando o capitalismo global ele vivencia uma crise sem precedentes em sua história e a gente ainda vivencia os efeitos dessa crise. Então, em 2019 a gente já sentia uma sociedade com menos emprego, com menos crescimento econômico, o crescimento do PIB do Brasil, por exemplo, foi baixíssimo. A gente já via um fenômeno que alguns economistas estão chamando de uberização da economia. Então todos esses fatores eles já existiam, fatores de crise econômica dentro da sociedade global e dentro da sociedade brasileira. E a pandemia de Covid-19 ela vai chegar para agravar essa crise. Do ponto de vista social, a gente no Brasil vivencia uma crise de desigualdade social desde o processo de colonização, não é? Como a gente vem acompanhando nos vídeos mais recentes que a gente está fazendo, que a gente tem estudado, esse processo do escravismo, do colonialismo, a gente percebe que as marcas da desigualdade social que existem no Brasil, ela vem ali desde 500 anos atrás, 400 anos atrás. Entretanto, só para falar dos últimos anos, é importante que a gente contextualize a sociedade brasileira em 30 anos de políticas neoliberais do Estado. Você teve um recuo dessas políticas durante o governo de Lula e durante o governo de Dilma. Entretanto, com o golpe de 2016 e o governo de Temer e agora o governo de Bolsonaro, você tem uma ampliação da doutrina neoliberal nas políticas do Estado. O que quer dizer isso? Quer dizer menos orçamento para a saúde, menos orçamento para o SUS, cortes na educação, cortes na política pública, privatização, todo esse conjunto de fatores eles vão levar a um agravamento das condições sociais do povo brasileiro e durante a pandemia de Covid-19 a gente vê aí falta de médicos, falta de leitos de UTI, falta de equipamentos básicos de segurança hospitalar para o profissional de saúde, para a população em geral, a gente vê falta de medicamentos, a gente vê também falta de respiradores. Então a gente tem aí um Estado que ele se ausentou de regular a saúde, que é uma coisa importante para todos nós, para toda a sociedade, dentro daquela lógica de que o mercado resolve tudo, e que a gente está vendo aqui na pandemia de Covid-19 é que o mercado não tem resolvido quase nada e que ainda estamos muito dependentes do Estado para que nos forneça uma saúde pública de qualidade. E os países no qual estão melhor em relação ao atendimento à população é justamente os países que têm um sistema público de saúde mais bem estruturado. Então, muito do que a gente está vivendo na pandemia não tem sido ainda tão agravado quanto em outros países, diz respeito aos profissionais que fazem o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS. Por isso que é muito importante que a gente lute em defesa do SUS e lute pelo fortalecimento do SUS e fortalecimento também em termos de orçamento. E vivenciamos também no Brasil uma coisa que ocorre no mundo inteiro, uma crise política. É um fenômeno político que vem decorrente desse fenômeno econômico e social, que é a ascensão da nova direita. Então isso é um processo que a gente está vendo aqui no Brasil.
É um processo também que está ocorrendo com Trump nos Estados Unidos, na Inglaterra com o Brexit, primeiramente, depois com Boris Johnson, mas também na Índia, mas também na Itália, mas também na Hungria. E essa nova direita que vem resgatar a doutrina do neoliberalismo, no caso brasileiro, e que parte de uma ideologia fascista, ela passa no momento de pandemia da Covid-19, particularmente o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos Trump e no início o Boris Johnson na Inglaterra, a negar a própria gravidade da pandemia de Covid-19, dizendo que se trata de uma gripezinha, indo contra todas as ordens médicas e das organizações de saúde, como a OMS, que recomendam a medida de isolamento como a única medida capaz de frear essa pandemia. Então essa é uma crise política que a gente vivencia, que parte dessa crise política já existente, mesmo no ano de 2019. Então, gente, para resumir, tanto a crise econômica quanto a crise social e a crise política, ela vai ser agravada com o vírus do Covid-19. Então, esse fenômeno biológico de infecção das pessoas pelo vírus, ele vai nos trazer para a análise social também não somente uma crise biológica e, portanto, uma crise humanitária, mas também um agravamento de crises já existentes, no caso, uma grande crise econômica, uma grande crise social e uma grande crise política. Bom, pessoal, depois da gente ter tido esse panorama mais geral em relação à crise, como é que a gente pode falar da questão agrária? Bem, gente, como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, eu sugiro que você veja um vídeo que a gente trata do agronegócio e outro também que a gente fala da Covid-19, relacionando Covid-19 e consumo consciente. Como vocês vão ver nesses vídeos, a gente já passa por uma crise no mundo rural. A gente tem uma crise, em primeiro lugar, de esfera ambiental, não é? E quando a gente está falando ambiental, não é que a gente está dizendo que as florestas são intocáveis nem nada, mas a gente tem hoje uma escala muito abrupta no desmatamento, na poluição dos rios, na poluição dos solos, e isso tem um impacto muito grande no meio rural. Como você vai ver nesse vídeo, isso tem um fator econômico por trás disso, que é a inserção do capital financeiro no setor agropecuário, ou o que a gente chama de agronegócio, mas também é importante que a gente diga que com a ascensão dessa nova direita do governo Bolsonaro, o desmatamento e a expansão do agronegócio para as áreas de floresta, ela que já era grande, foi ampliada. Então nunca se desmatou tanto no Brasil como está se desmatando agora no governo Bolsonaro. E além disso, temos também uma crise em relação ao modelo de produção. A questão do agrotóxico, por exemplo, ela não é só um problema para o meio ambiente, mas é um problema também para os trabalhadores rurais, ele é um problema para as comunidades circunvizinhas. Além de tudo, nós, população consumidora brasileira, que consome alimentos, nós consumimos o alimento mais envenenado do mundo. Só o Brasil ele consome 10% de todos os agrotóxicos que são jogados no planeta Terra. Então essa situação ela é uma situação muito grave. E a pandemia de Covid-19, por incrível que pareça, ela vai agravar ainda mais essa situação. Por quê? Porque, veja bem, a gente tem dois modelos de produção. Um que é o modelo do agronegócio e o outro que é o modelo da agricultura familiar. O modelo do agronegócio ele está sendo direcionado inteiramente para as redes de supermercado, entre outras delas, né? Então, os produtos ultraprocessados, os produtos de multinacionais, eles estão sendo vendidos nas redes de supermercado e os consumidores, né, têm consumido mais esses produtos ultraprocessados do que o produto local, o produto agroecológico. Porque muitas dessas feiras agroecológicas que existiam na nossa cidade, antes da pandemia, umas pararam de funcionar. Nas cidades menores, nas cidades do interior, muitas feiras que tinha lá o produtor local, o agricultor familiar, que pega a sua produção, monta a barraca ali dia de domingo, dia de terça-feira, para vender o seu produto fresquinho lá para o consumidor. E essas feiras, por uma falta de organização também dos feirantes, dos consumidores, do poder público de maneira geral, elas pararam de funcionar.
e vários atravessadores que compravam o produto do agricultor familiar também pararam de comprar nesse tempo da pandemia. Então você tem, ao mesmo tempo, um aumento desses produtos ultraprocessados que favorece economicamente o agronegócio e, por outro lado, você tem uma diminuição do consumo direto, desse consumo do produtor local, e que é muito clara, principalmente em experiências de comercialização que não são bem organizadas, não tem um movimento social, não tem uma ONG social por trás. E uma outra coisa que essa crise da pandemia de Covid-19 nos demonstra é que não dá mais para a gente viver nessa sociedade do jeito que está. Ou seja, não dá mais para a gente ter aí um grosso da população morando em condições sanitárias deploráveis nas cidades, que é uma coisa que sempre existiu, só que com a pandemia e com o risco de outras pandemias que poderá vir, essas populações elas ficam muito suscetíveis à morte, muito suscetíveis à doença. Então isso é um problema também de nível humanitário. Então é necessário que a gente repense o modelo de cidade que nós estamos vivendo e que esse modelo de cidade ele tem uma relação muito direta com o modelo de meio rural em que vivemos também. Então a gente tem hoje um modelo de falta de oportunidade para a juventude do campo, de falta de oportunidade de emprego nos territórios do campo. Então a gente vai ter que pensar também em formas de fortalecer a vida nos territórios rurais. E isso passa por um programa de reforma agrária, isso passa por fortalecimento de compras institucionais como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, o Programa Nacional de Abastecimento Escolar. E isso passa também por uma maior organização dos público consumidor urbano e dos produtores rurais, principalmente esses produtores agroecológicos, a agricultura familiar, o campesinato de maneira geral, para que se possa vender, aproximar-se o produtor do consumidor, fortalecer esse negócio local, fortalecer a agroecologia e fortalecer, portanto, a agricultura e a pecuária que é produzida pelo campesinato. Então, gente, para concluir, o que eu quero deixar aqui como reflexão é que a gente possa, efetivamente, nesse momento de isolamento, nesse momento em que os agricultores estão lá no campo plantando, aqui no Nordeste coincidiu o período de isolamento com o período de chuva em várias regiões do semiárido. Então esperar esse momento para que possamos refletir em formas de vínculo direto entre consumidor e produtor, ou seja, nós, independente do Estado, consumir produtos agroecológicos é uma luta política, consumir produtos do local é uma luta política, é importante que a gente esteja engajado nisso, mas é importante também que estejamos engajados numa luta mais política de exigir do Estado que pare imediatamente o desmatamento na Amazônia, que não regularize terras de grileiros, terras de crimes ambientais e de crimes humanitários, que estabeleçam um programa robusto de compra institucional da agricultura familiar e que, por fim, a gente possa novamente trazer a pauta da reforma agrária para a sociedade brasileira, porque somente alterando profundamente a sociedade rural a gente vai conseguir ter um país sem fome e sem miséria. Então é isso, gente. Eu queria mandar um abraço para vocês que estão aí também no isolamento, em tempos de pandemia, me assistindo no canal. A gente está programando sempre, às terças-feiras, está lançando alguns vídeos. Então é isso, gente. Se inscreve lá no canal, bota lá o sininho da notificação. Um grande abraço e até a próxima semana.